Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Burke Knockout, o seu jornal conservador, aqui na sede do Burke Instituto em São José dos Campos. Eu sou o Diego Rosa, ao meu lado, meu xará, Diego Pureza. Segundo Pedro, Rosa e Pureza são nomes de produto de desinfetante. Isso. Que é aroma desinfetante. Pedro, aquele gordo, sem graça, não está aqui hoje, que teve que resolver outros compromissos. Pedro tá virando estrela. Na capital. Tá ficando... Graças a esse canal, esse Burke Knockout tá virando uma baita vitrine e Pedro virou estrelinha. Tá ficando estrelinha. Pedro tá numa reunião em São Paulo, né? Então deixa aí o seu xingamento pro Pedro nos comentários. Pode xingar de gordo, de qualquer coisa. Mas o fato que Diego está aqui para comentar com as notícias hoje, muitas notícias, inclusive, de âmbito jurídico, que é a sua especialidade. Então vamos aos destaques de hoje. Confira agora as notícias que serão comentadas aqui. Parece piada, mas não é. Tribunal do Rio de Janeiro decide que atirar contra policiais não é tentativa de homicídio. Na tentativa de defender o próprio bolso, OAB critica ministro de Economia de bolso. Bola dentro. Bolsonaro sanciona importante lei para a comunidade autista. Estes e outros destaques você confere agora no Burke Knockout. E agora que você já está por dentro de tudo que nós iremos falar aqui, você já vai se inscrever no canal porque você é uma pessoa que quer ajudar o Burke Knockout, não é mesmo, Diego? Isso, ajudem o canal, se inscrevam, compartilhem os vídeos. E para quem é apoiador da causa conservadora, isso ajuda bastante a gente. Aliás, dando o recado aí, para quem é inscrito, para quem é participante aí do Burke Knockout, na descrição vocês conseguem o cupom de desconto para ser membro do meu clube conservador. Membro do Burke Knockout tem desconto, tem um desconto bacana do meu clube conservador. Quanto é esse desconto, Diego? Primeiro mês sai por R$ 4,90, a mensalidade que é de R$ 29,90, que já é barato, já é menos de R$1 por dia. Agora, no primeiro mês, R$ 4,90, o preço de uma coxinha. Preço de uma coxinha pra você, coxinha, brincadeira, você estudar os temas mais importantes aí da atualidade sobre a ótica conservadora, né? Aborto. Só um destaque rapidinho, Diego. Pode a falar. plataforma foi atualizada e a gente tava dando até uma olhada agora à tarde. Tá sensacional. É realmente uma Netflix conservadora, né? Diversos cursos, e-books, palestras. Não falta. Só de palestra tem Ana Caroline Campanholo, Felipe Martins. Quem mais tem lá? Bernardo Kister. Isso, Aramis de Barros. Nomes sensacionais sobre os principais temas da atualidade. Então, Diego, você como... eu brinco que quando cai pauta jurídica você tá aqui. Eu sou sortudo. E é coincidência. Isso não é planejado. Poderia ser, mas não é. Porque hoje a OAB divulgou uma nota oficial criticando a PEC de Paulo Guedes. Em nota oficial, a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados criticou a PEC de número 108, que desobriga a inscrição em conselhos profissionais. Para a entidade, a proposta significa um ataque a mecanismos que protegem, entre aspas aí, né, bem entre aspas, o cidadão. Diego, você que é advogado, você que é um profissional da área do direito, qual que é a sua... Bom, como advogado, olhar sobre isso? Pela primeira vez eu tenho a chance de falar isso. Como advogado, Paulo Guedes tá no caminho certo. É aquela velha história, né? Se a OAB criticou, é sinal que tá no caminho certo. Por que eu falo isso? A OAB, na proteção dos advogados, na prática a gente percebe que é um grupo que está visando os próprios interesses. Querem exemplos? Pacote anticrimes e anticorrupção do ministro Sérgio Moro. O OAB criticou. Tá olhando para quê? Tá olhando pra clientela, tá pensando com o estômago. Mas não é só isso. Nós sabemos hoje, para os advogados isso está cada vez mais claro. A Ordem dos Advogados do Brasil não representa talvez nem 1/3 dos advogados. É uma minoria. E o pensamento de quem tá na cúpula, quem tá no topo ali da OAB, realmente, o pessoal tá completamente dissociado da realidade. E muitas vezes tem causas, tem militância política. A título de exemplo, o presidente da OAB, a nível federal, ele foi candidato a vereador já pelo PT. Então não precisa nem falar se tem ou não tem viés ideológico. E perceba, qual que é a ideia do Paulo Guedes? Ele quer retirar essa contribuição obrigatória para essas associações, entidades de classe que não oferecem um serviço essencial para a população. O que seria um serviço essencial para a população? Um serviço, por exemplo, de saúde. No caso da OAB, ela não exerce um serviço essencial para a população. Lá, Diego, mas está na Constituição que a advocacia é uma profissão ali essencial para a justiça? Sim, mas a defesa, por exemplo, dos pobres e das pessoas sem recursos já é exercido, por exemplo, pela Defensoria Pública e por advogados dativos. Nós não precisamos da OAB para promover esse serviço e isso não justifica a taxa que nós, advogados, pagamos toda vez por ano. Eu pago todo mês ali a minha taxa
e nunca precisei da OAB, então... Exatamente, medida eu correta. ia te perguntar isso, né, se isso vale apenas para a OAB ou para outros conselhos, né, de outras profissões, porque eu tenho conhecimento, por exemplo, do conselho de psicologia, que deve estar, se não tá pior com a OAB, tá parecido, né, são questões bem ideológicas que eles impõem, colocaram várias campanhas políticas nessa última eleição contra o Bolsonaro, a Associação dos Comunicadores, né, dos jornalistas também fizeram a mesma coisa, dos radialistas, enfim, todas as classes aí, meio que das áreas humanas, pelo menos, você percebe alguns vieses ideológicos. Isso vale apenas para a OAB ou para Não, para outros? todos, Que com ótimo. exceção daqueles que são essenciais para a população, né? Sistema de saúde, por exemplo, segurança pública. Não é o caso desses exemplos que você citou. A gente percebe que os governos anteriores, eles inflaram esses grupos não eleitos pelo povo quase como verdadeiras ONGs. E aí impuseram, né, por meio de legislação aí, essas contribuições obrigatórias. E isso acaba inflando, é isso que acaba financiando esses grupos que no final acabam virando braços dos governos anteriores. Uma verdadeira aberração, né? E falando aberração jurídica, temos uma manchete aqui, no mínimo desastrosa, né? Não por conta do jornal, mas por conta do seu conteúdo. Eu vou ler na íntegra a matéria que é do jornal Gazeta do Povo, e se você estiver aí assistindo, acredite se quiser. Atirar contra policiais não necessariamente é uma tentativa de homicídio. É o que decidiu a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que confirmou uma decisão de primeira instância excluindo dois acusados de tentativa de homicídio de julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a jurisprudência da Câmara, os desembargadores entenderam que durante uma perseguição, suspeitos que atiram contra policiais não necessariamente desejam matá-los ou assumem esse risco. Ou seja, se você atira contra um policial, você não tem sua intenção não é matá-lo. É isso mesmo que você ouviu. E continua. Segundo o desembargador e relator também, né? Não há elementos a evidenciar que o réu teria feito mira, direcionando os disparos contra os policiais militares, mas sim que efetuaram os disparos como forma de evitar ou dificultar a aproximação. Foi o que escreveu o relator, seguido pelos seus dois colegas. E ele ainda completou. Não se pode presumir que quando alguém efetua um disparo de uma arma de fogo em forma de policiais, está atirando para matar os agentes. Pela decisão, os suspeitos podem ser acusados por apenas de crime de resistência ou disparo de arma de fogo. É uma verdadeira aberração jurídica. Eu acho isso uma verdadeira esquizofrenia jurídica. É o que eu sempre falo. Esse é um dos frutos de hoje, para cargos de ministros e desembargadores, a escolha é ser política. É o Poder Executivo que acaba indicando desembargadores, e tá aí os frutos. Tem que ser por meio de concurso público, por meio de mérito. Olha a aberração jurídica. Quer dizer, imagine que a polícia está perseguindo um criminoso. O criminoso, para se ver livre do policial, ele aponta a arma para trás e começa a atirar. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, isso não quer dizer que ele quis matar. Quando a gente fala em tentativa de homicídio, tem que estar presente ali o dolo. Dolo, leia-se, ou dolo direto, quando você quer matar alguém, ou dolo eventual, você assume o risco de matar alguém. Um criminoso que aponta a arma na direção da polícia e puxa o gatilho é evidentemente dolo direto. E aí ele fala que não se pode presumir. Não se trata de presunção, isso é um fato. Isso é um fato que não se admite nem prova em sentido contrário. É óbvio, é uma evidência. Aí coloca que o sujeito vai responder. É por resistência, pena infinitamente menor, por disparo de arma de fogo, que não faz também o menor sentido. Tudo isso para livrar o criminoso do plenário, do tribunal, do júri. Um asterisco, né? A gente anunciou Rio de Janeiro, falha nossa, asterisco foi no Rio Grande do Sul. Acho que pelo teor da matéria, às vezes a gente já viu Rio, no teor da matéria já achamos que era no Rio de Janeiro, mas não, foi mais lá pro sul do mas isso país. não é exclusividade do Rio Grande do Sul não, viu? Aliás, um dos livros que eu sempre recomendo, Bandidolatria e Democídio, eles destacam muito... Temos aqui no Burke, inclusive, Temos se no você Burke. mora aqui na região, venha conhecer a nossa livraria. Todo mundo deveria ler, não só a galera do direito. Eles destacam muito, principalmente na parte do Diego Pesce, ele destaca muito essa questão dessa militância ideológica nos tribunais superiores. E é um verdadeiro absurdo, a gente acha, não, isso não tá acontecendo, isso é teoria da conspiração, tá aí uma decisão para provar realmente, isso acontece completamente dissociado da realidade, essa decisão, infelizmente. Então, ainda falando sobre questões jurídicas, uma notícia aí que envolve o nosso querido professor Miguel Najib. Você falou Diego Pesce, que também é nosso professor aqui, Miguel Najib, para você que não conhece, fundador do Escola Sem Partido, né?
Isso porque o Escola Sem Partido criticou falta de apoio do governo Bolsonaro e suspendeu a defesa da causa. Criado em 2004, o movimento Escola Sem Partido decidiu, a partir do dia 1º de agosto, suspender suas atividades. Dedicado ao combate à instrumentalização do ensino para fins políticos, ideológicos e partidários, a instituição alega não ter apoio do governo Jair Bolsonaro em defesa de sua causa. O comunicado foi feito nas redes sociais nesta terça-feira e também foi confirmado pelo jornal Gazeta do Povo, que foi da onde a gente pegou essa matéria aqui. Bom, é complicado. Eu particularmente defendo a ideia escola sem partido, talvez com algumas alterações ali, mas defendo até porque ela não está criando nada. Escola sem partido está simplesmente pegando os princípios que já estão lá na Constituição Federal e colocando em prática, coisa que não acontece no nosso ensino público ou particular. Agora, o que me causa um pouco de preocupação é o seguinte: claro, todo movimento precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas. E eu me pergunto em que sentido o governo poderia ajudar, porque uma coisa é o governo ajudar com medidas concretas, aí sim, ou seja, punindo os professores militantes que estão lá. Na verdade, são militantes travestidos de professores, então aí beleza. Agora, se o problema por ter fechado o Escola Sem Partido foi financeiro, eu já fico um pouco com o pé atrás. Como é que o governo ajudaria financeiramente? O Miguel Najib ficou chateado, né, pelo que ele disse no corpo da matéria aqui, que ele marcou várias reuniões com o MEC, foram todas canceladas, inclusive lá pelo ex-ministro Vélez. Pelo jeito ele ficou meio chateado com uma falta de atenção, hein? Bom, bom, a agenda do Ministério da Educação talvez seja uma das mais congestionadas, né? Enfim, não sei, não tô aqui para justificar nenhuma ação do governo, mas me preocupa que agora, pelo que você falou, então, não foi pela questão financeira, menos mal, porque senão seria uma grande incoerência. A gente critica tanto os governos anteriores que financiavam ONGs, milhões e milhões de dinheiro público, então não acho que seria a questão ajudar financeiramente, mas ajudar como presidente da República, evitando esse tipo de militância, né, esse tipo de doutrinação em escola. Muito legal. E para você que quer saber mais sobre o projeto Escola Sem Partido, né, que a página encerrou lá, mas eu acredito que o projeto vale a pena ser conhecido, as ideias do projeto. Sem dúvida, é um projeto simples. Projeto simples que nós temos um curso com o próprio Miguel Najib lá no nosso site oficial. A gente vai deixar o link aqui na descrição, o curso do professor Miguel Najib falando sobre doutrinação em sala de aula, não é só sobre o projeto, né? Fala um pouco sobre a realidade ali da Aliás, eu jurídica. assisti a aula do professor Miguel Najib, é uma das melhores aulas que nós temos aqui. Excelente. E a gente sabe que está em voga o assunto, está tendo muitos debates a nível municipal, estadual e federal. Inclusive, se você, por exemplo, aqui em São José dos Campos, aqui vai ter em breve, dia 5 do mês que vem. Se você às vezes quer participar de algum debate, alguma discussão, tudo com base nesse curso do professor Miguel Najib, que é um curso curto, pouca duração ali, você sai totalmente preparado para qualquer debate sobre esse tema. Curso muito bacana mesmo. Eu mesmo fui eu que editei o vídeo, né? O curso que tá lá. Eu posso dizer que eu assisti todas as aulas, um conteúdo sensacional, um conteúdo muito bacana e uma didática muito legal. Muito boa, muito do leve. professor, porque a gente fala, é questão jurídica, não. Ele mostra pra você com questões práticas e fáceis de entender. Ele tá acostumado justamente a orientar pessoas que não são da área jurídica. Exato. Então ele tem uma facilidade incrível. Fica fácil e ele coloca os trechos da Constituição, que eu acho isso muito enriquecedor pro material. E se o governo perde por um lado nessa questão da escola sem partido, ganha de outro, isso porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou, na verdade, uma lei que inclui o levantamento sobre o autismo no censo do ano de 2020. Atendendo à necessidade da comunidade autista no Brasil e reconhecendo a importância do tema, sancionamos hoje a Lei 13.861/2019, que inclui dados específicos sobre o autismo no censo do IBGE. Uma boa tarde a todos, foi o que escreveu o presidente Bolsonaro em suas redes sociais. Ele que sempre nos comunica lá sobre esses assuntos importantes no seu Instagram, no seu Twitter e nas outras redes, Facebook, foi um etc. golaço. Foi um golaço pelo seguinte, uma camada ali que realmente precisa de uma atenção especial e que não tem. E eu falo isso porque eu particularmente já escrevi alguns projetos de lei a nível estadual para crianças com autismo, para pessoas com deficiência. E o que a gente percebe nesse nível legislativo? Qualquer projeto de lei que você vai criar, antes você vai lá na Casa Legislativa, no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa do seu estado e pesquisa se já existe algum projeto parecido ou idêntico, porque se já existir, você não vai poder criar um novo, vai ter que esperar a tramitação daquele projeto. E todo projeto que eu criava, eu tinha dificuldade porque já existia algo parecido. E nesse caso não, eu percebia que tinha um corredor enorme, ninguém estava preocupado ali com as crianças autistas, com pessoas com deficiência, tinha um corredor aberto ali. E agora,
o presidente da República, provavelmente por conta principalmente da primeira-dama, que é muito sensível a essas causas, e aí ponto pra ela, dá pra perceber que o Bolsonaro não governa sozinho, a esposa realmente é uma grande aliada, ele acaba dando força pra essa parcela da população tão necessitada, né, de ajuda. São pessoas que precisam mesmo de atenção especial, em muitos casos 24 horas por dia, e muitas famílias não têm condição. E agora, golaço do governo é pra isso. É esse estado mínimo que a gente precisa, nessas mínimas condições, principalmente de saúde. Para pessoas, inclusive, que não têm as mesmas condições, né, que as demais. Quem tava lá na assinatura, da sanção da lei, era o Marcos Mion, né, que apresentou durante muito tempo muitos programas na TV fechada, TV aberta, e ele também tem uma militância, posso chamar de militância? Sim, ele tem um filho com autismo, ele já tá à frente dessa causa há muitos anos, e ele tem até uma representatividade simbólica, muitas pessoas se identificam com ele por conta dessa causa, então foi simbólico, foi muito bacana, importante. Muito bacana. Fica os parabéns aí pro Marcos Mion também, né, que Marcos Mion que é católico, que é meio conservadorzão também. Colheu os frutos do trabalho dele, parabéns pra ele, parabéns por essa luta. Muito bacana. E como não poderia ficar de fora, a gente vai ter que falar sobre reforma da Previdência, porque a gente fala da reforma da Previdência todo santo dia aqui nesse programa. Porque após a Câmara aprovar, economia com Previdência recua para 933 bilhões em 10 anos, diz governo. Em junho, antes das alterações aprovadas pelos deputados em primeiro turno, previsão do governo era que a economia com a reforma da Previdência passasse do 1 trilhão em 10 anos. Então, ressecaram um pouquinho da reforma, né? O Mourão já tinha antecipado. É a maior preocupação pelo seguinte, vamos lembrar que não tem só a reforma da Previdência, nós ainda teremos a reforma tributária, nós ainda teremos aí a reforma política, e tudo isso vai, de alguma forma, gerar economia para o Brasil. Mas a gente sabe que boa parte da oposição, não só da esquerda, do centro também, pelo que a gente percebe até, parlamentares às vezes do próprio partido do presidente. A gente percebe que eles estão mais preocupados em desidratar essa reforma para não tornar supostamente Bolsonaro invencível em futuras eleições do que com a saúde financeira e econômica do país. Então eles estão se lixando para aquilo que vai ser bom ou não para o país, até porque eles já estão muito bem ali, cada um com o seu cargo. Então eu quero ver se esse mesmo afinco vai persistir na reforma política, na hora de cortar da própria carne, né? Mas a gente percebe que a incoerência é uma grande característica da maioria dos parlamentares. A maioria, aliás, praticamente todos não abriram mão da aposentadoria especial. Agora estão enxugando cada vez mais essa reforma. A gente tem alguns exemplos de... Tem o Ivan Valente do PSOL, ele fala que ele não abriu mão da aposentadoria especial, e quando o Marcel Van Hatten foi questioná-lo... Grande Marcel Van Hatten, inclusive. E quando o Marcel Van Hatten foi questioná-lo, qual que foi o argumento? Aos berros, aos gritos. Foi o seguinte, você não conhece a minha história, ele falou isso. Como se a história dele justificasse essa incoerência. E digo mais, ele falou que abriu, né? Aí o Van Hatten ficou até meio constrangido, né? Ele falou, você abriu? Pediu desculpa. Depois foram confirmar e não tinha feito porcaria nenhuma disso aí. Então, ou seja, o cara mente em rede nacional com portais de transparência. Hoje a gente tem um acesso, né, relativamente interessante a informação e sem medo de ser desmascarado, né? O que mais me causa indignação é que hoje tá muito escancarado, hoje com acesso à informação tá fácil. Há poucos anos a gente não sabia o que acontecia no Congresso Nacional, ninguém tava interessado. Mas hoje tá muito escancarado que o pessoal tá mais preocupado, como eu acabei de falar, com a não reeleição do Bolsonaro, estão mais preocupados com o próprio bolso e estão mais preocupados em se tornarem protagonistas. É uma verdadeira briga para todo mundo tomar o filho. Né? Ah, não, mas fui eu, presidente, não, mas fui eu. Presidente que eu digo da Câmara dos Deputados, né? O Rodrigo Maia. Todo mundo quer o protagonismo nesse projeto, mas ninguém realmente toca o projeto como ele deve ser aprovado. E a oposição pela oposição. A gente viu o Paulinho da Força mesmo dizendo que não aprovaria, se dependesse dele, não aprovaria a reforma da Previdência, justamente porque o Bolsonaro se reelegeria facilmente na próxima eleição. E teve um relato também de um jornalista da Globo News, né? Que parece que, segundo ele, presenciou uma conversa dessa nos corredores da Câmara entre dois deputados, que ele não revelou o nome, falando exatamente sobre isso. Não vamos aprovar a reforma por conta das questões políticas que elegeriam Jair Bolsonaro. Então, um jornalista da Globo News. Mas isso exige muito mais da população. Você percebe que teve a primeira manifestação, foi um sucesso, se movimentaram. Teve a segunda manifestação na ameaça lá do Supremo e do próprio Congresso. Depois da segunda manifestação foi pautado com pressa e foi aprovado agora em primeiro turno. Agora, o que me preocupa é o seguinte, ainda tem um segundo turno e ainda vai para o Senado. Então a tendência é que essa reforma seja ainda mais desidratada. Vale aqui o incentivo para que aqueles parlamentares que defendem a ideia
force para que ela volte ao contexto original, porque da mesma forma que ela pode ser desidratada, ela pode ser reformulada para economizar mais um pouquinho. Então tem os dois lados aí, eu acredito que deve ter uma pressão contrária. Acho que os parlamentares que defendem a reforma do Paulo Guedes, eles não podem também ficar sentados de braço cruzado, Lógico. tem que fazer pressão então, também. Você procure o seu deputado, procure o deputado que você Perturbe que você os elegeu. demais também, perturbe todo mundo. Perturba. Tem um site muito legal, tem uma página no Facebook, também tem um site, chama Ranking dos Políticos. Eu indico pra todo mundo esse site. Lá você consegue ter um mapa, eles até criaram um mapa da Previdência, você vê como cada deputado tá votando. Aí eles mostram, eles fazem um projeto muito legal de fiscalização. Não perturba, sabe? Você, sei lá, liga no seu horário de almoço, você que tá desempregado, liga. Aliado com esse site, se vocês entrarem no site da Câmara dos Deputados e do Senado, lá tem o telefone do gabinete de cada parlamentar. Pode Exatamente. ligar, eles têm que atender. Eu acho legal, você vai no ranking dos políticos, vê como cada um tá votando, depois você vai lá e pega o contato de cada um e liga pra cada um. Entendeu? Você que tá desempregado aí, não tá mandando currículo, tá assistindo sessão da tarde, faça alguma coisa pelo seu país, pelo menos, né? Então, liga lá, cobra, exerça o seu dever, seu direito de cidadania. Exatamente, Diego. Diego, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 10 da noite. Gordinho tá de volta amanhã? Tá, né? Amanhã o Pedro, produção. Amanhã o Pedro tá de volta. Tem que estar. Tem que estar, senão vai ser demitido. Senão cabeças vão rolar aqui. Estrelinha demais, Pedro Henrique estaria de volta pra comentar as notícias aqui comigo. Foi um prazer tê-lo aqui, dividindo, sempre muito legal fazer essa dobradinha de Diego, né? Fazer o meu xará Diego aqui. Então a gente volta amanhã às 10 horas. Quer fazer um encerramento? É isso, galera. Geralmente faz isso. Pra mim é sempre um prazer participar. Claro que o Pedro aqui nessa bancada, com o peso que ele tem, ele é insubstituível. Mas sempre um prazer estar aí com vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.